Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, te aproxime de Deus e que te faça refletir sobre quem são as pessoas com quem você tem andado e quais são as coisas que você tem feito e tem apoiado. Vou ler para vocês Efésios capítulo 5, do versículo 6 a 17, que diz assim: Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmão, nessa passagem aqui, Paulo está nos exortando a não compactuar com o pecado, a não compactuar com o que é errado, porque muitas vezes no momento que a gente se converte, muitas vezes a gente não deixa de cortar raízes que a gente tem com o mundo, raízes que a gente tem com o que é errado, às vezes abandonar velhos hábitos, abandonar pecados que faziam parte da nossa vida. Às vezes temos dificuldade de abandonar pessoas, lugares, ambiente, coisas que nos levam tomar certas atitudes que não condizem com a vontade de Deus. Atitudes essas que condizem com as trevas. Mas Paulo aqui está falando que nós devemos buscar as obras da luz, a justiça, a verdade, toda a bondade, todas essas obras, e não o que faz parte das trevas. Porque, irmão, a verdade é uma só. Se você está andando com pessoas que estão nas trevas, se você ainda mantém os hábitos de pecado na sua vida, então a sua fé não é verdadeira, irmão. Porque a verdadeira fé em Cristo nos leva a abandonar as obras da carne, nos leva a abandonar nossa velha natureza, nos leva a nos tornar uma nova criatura. E se tornar uma nova criatura significa abandonar isso, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Mas nós devemos viver uma nova vida em Cristo, deixar Cristo, permitir que a gente viva essa nova vida nele, deixarmos sermos transformados por ele, para que sejamos filhos da luz. E também repreendermos o pecado, denunciarmos o pecado, porque o pecado precisa ser denunciado, precisa ser repreendido, para que as pessoas saibam que aquilo é pecado. Porque aqui ele fala que é até vergonhoso que as pessoas fazem nas trevas, mas quando nós trazemos até a luz, elas são manifestas. Então nós temos esse dever sim de repreender com amor, exortar com amor, para que as pessoas possam perceber que o que elas estão fazendo é errado, e para que elas possam se arrepender, e possam dessa forma até ser salvas por Cristo também, se aceitarem Ele, se converterem. Irmão, que você possa a partir dessa passagem, refletir na sua vida se você tem mantido velhos hábitos, velhos círculos de amizade, velhos ambientes que te afastam de Deus, se você tem feito coisas que não condizem com o que Deus tem, e se você tem realmente buscado fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, ou se você tem buscado viver a sua própria vontade, que você possa meditar nessa palavra, e que essa palavra te leve a tomar a decisão certa, de viver uma vida para Cristo, porque Ele quer que você se torne uma nova criatura nele. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.